O sonho americano está morto. Seu cadáver inchado jaz em uma mesa de autópsia. E há apenas um suspeito. Em 1968, quem ganhava o salário mínimo de US dólar, 1,60 por hora, conseguia comprar uma casa que valia 7,5 vezes seu rendimento anual. Isso equivale a 14 dólares e 90 centavos. 14,90 dólares por hora em valores de hoje. Atualmente, o salário mínimo federal é de 7 dólares e 25 centavos, metade do valor de 1968, e casas de tamanho médio custam até 6 vezes a renda anual. Nem mesmo quem tem mestrado ou doutorado consegue pagar o aluguel. Esses não são apenas números, são provas. Sou Josh e no episódio de hoje do The Infographics Show, vamos mostrar como os baby boomers acabaram com o sonho americano. Capítulo 1. Siga o dinheiro. Vamos começar com a cena do crime, a versão intocada, o grupo de controle, a prova de que o sistema funcionava antes de alguém interferir. Em 1976, um zelador da UC Berkeley ganhava o salário mínimo, ou 2 dólares por hora. Ele trabalhava 12 semanas durante o verão, ou 480 horas, e recebia, no total, 960 dólares. A mensalidade anual da UC Berkeley naquele ano, 637 dólares. Ele cobria 150% da sua mensalidade em um verão. Ele ainda tinha 323 dólares sobrando para você sabe. Coisas como livros, aluguel, viver. Esse é o sonho americano em sua forma mais pura. Uma pessoa sem diploma, sem conexões e sem herança familiar, mas com uma forte disposição para trabalhar, pode pagar por sua educação e ainda ter o suficiente para viver uma vida decente. E o zelador em 2026, o salário mínimo na Califórnia, agora é de 16,90 dólares americanos por hora. O zelador trabalha a mesma quantidade de horas. Ele ganha pouco mais de 8.100 dólares. A mensalidade da UC Berkeley, bem, isso vai te custar 14.200 dólares por ano. Por ano. O trabalho dele cobre cerca de 57% da mensalidade, mas ainda falta mais de 6.100 dólares mesmo ganhando mais que o dobro do salário mínimo federal. Com o salário mínimo federal de 7 dólares e 25 centavos, ele precisaria trabalhar quase 2.000 horas ou 49 semanas em tempo integral, apenas para pagar a mensalidade. Será que o zelador ficou mais preguiçoso? Será que a universidade melhorou? Ou será que os números só foram usados como arma? Os baby boomers representam 20% da população dos Estados Unidos atualmente, mas controlam 85 trilhões de dólares em ativos, 51,4% de toda a riqueza americana. Um quinto das pessoas, mais da metade do dinheiro. Os millennials, bem, eles são 21,8% da população, quase o mesmo tamanho da geração dos baby boomers, mas controlam apenas 18 trilhões de dólares, cerca de 10,3% da riqueza do país. Vamos tornar isso mais concreto. Em 1989, os domicílios chefiados por pessoas de 70 anos detinham cerca de um quinto da riqueza do país. Isso fazia sentido. Elas trabalharam a vida toda, economizaram. Mas em 2025, as famílias com mais de 70 anos controlam 32% da riqueza. Isso representa um aumento de 63% na concentração de riqueza entre os idosos em apenas 36 anos. Enquanto isso, a participação das gerações mais jovens despencou. Então, como eles conseguiram isso? Ações. Os boomers possuem 25,15 trilhões de dólares em ações, 54% de todas as ações negociadas publicamente nos Estados Unidos. Os millennials possuem 3,9 trilhões de dólares em ações, apenas 8,2% do mercado. Os boomers controlam 6,5 vezes mais riqueza em ações do que os millennials, novamente, com o mesmo tamanho de população. Isso fica ainda mais claro no setor imobiliário. Os boomers possuem quase 19,7 trilhões de dólares em propriedades, enquanto os millennials possuem cerca de 9,8 trilhões, exatamente a metade. Mas lembre-se, eles são gerações de tamanho igual. A Macroed destacou recentemente essa tendência. De 1960 a 2025, a porcentagem de todos os jovens de 30 anos que são casados e proprietários de imóveis caiu de 52% para 12%. Em outras palavras, hoje em dia, apenas cerca de 1 em cada 8 jovens de 30 anos atende a ambos os critérios. Essa queda é impulsionada principalmente pelo menor número de jovens se casando, e não apenas pela redução nas taxas de propriedade de imóveis. A taxa geral de propriedade de imóveis, na verdade, subiu de 62% em 1960 para 65% atualmente.
Como isso é possível? Os boomers estão comprando várias casas, segundas residências, imóveis para investimento, Airbnbs. O mercado não está congelado. Ele só está concentrado em uma geração. Essa discrepância não é por acaso. É o resultado de um sistema protecionista que os próprios boomers construíram. Ainda substancial, ainda confortável. O baby boomer médio tem um patrimônio líquido de cerca de 1.600.000 dólares, com a mediana em 387.200. Confortáveis e seguros após décadas de trabalho. A geração X está atrás, com uma média de cerca de 976 mil e uma mediana de 247 mil, significativamente menos do que os boomers. Os millennials ficam ainda mais atrás, com uma média de 366 mil e uma mediana de apenas 87.300. Isso é aproximadamente um quinto do que os boomers possuem. 3 gerações, uma escada, e as pessoas na base estão se afogando. Mas aqui está a parte que confirma tudo. O depoimento de um pai boomer que nem eles podem negar. Durante anos, ele alertou o filho sobre buscar casas além do que podia pagar. Cansado, o filho desafiou o pai a achar hoje uma casa pelo preço que ele considera justo. E o pai passou horas procurando. Voltou pálido. Isso não é só caro, ele admitiu. É impossível. Você está jogando um jogo manipulado. O pai pagou 25 mil dólares pela sua primeira casa em 1980, ajustando pela inflação, isso equivale a 93 mil dólares em valores de 2025. O preço médio de uma casa hoje está um pouco abaixo de 417 mil dólares. 4 vezes e meia mais caro. Mesmo ajustando pela inflação, ele conseguia pagar nessa idade. O filho dele não consegue. Mesma ética de trabalho, mesmo país, matemática diferente. Um usuário do Reddit contou que seu avô comprou uma casa de 6 quartos em 1970 por 40 mil dólares. Hoje ela vale 950 mil dólares. Ajustando pela inflação, aqueles 40 mil dólares equivalem a 333 mil dólares em valores de 2025. A casa ainda custa 617 mil dólares a mais do que a inflação sozinha preveria. Isso não é dinâmica de mercado. Isso é extorsão. Os defensores do status quo repetem sempre a mesma resposta. Os boomers têm mais riqueza porque são mais velhos. É só economia do ciclo de vida. A riqueza realmente cresce com a idade. Mas os padrões do ciclo de vida não justificam o quanto a curva ficou acentuada. Gerações anteriores enriqueceram aos poucos, enquanto os boomers envelheceram na hiperinflação dos ativos. Um quinto da população detendo mais da metade de toda a riqueza não é prosperidade, é assambarcamento. E o que eles assambarcaram, eles tomaram. Dos salários, moradia, impostos, aposentadorias. Do futuro, eles enriqueceram e impediram que outros também o fizessem. E é aí que as evidências nos levam agora. Capítulo 2. Moradia, a escada que eles puxaram para cima. Devemos analisar como a exclusão habitacional foi usada pelos boomers para manipular o sistema. Em 1970, o preço médio de uma casa era 2,4 vezes a renda média familiar. Não era fácil, claro, mas era possível. Você trabalhava por alguns anos, economizava para dar entrada e comprava um lar para sua família. Em 2025, o preço médio de uma casa era 5,6 vezes a renda média familiar. Isso representa um aumento de 133% na proporção, mas esse número não faz distinção com base na densidade urbana. Nas cidades onde realmente há empregos, a situação é muito pior. Em São José, o coração do Vale do Silício, o preço médio de uma casa é 10 vezes e meia a renda média familiar. Em Los Angeles, é 12 vezes e meia. Em Miami, é 8,7 vezes. Uma casa nesses lugares não é realmente acessível para o cidadão comum. É como ganhar na loteria da herança, ou um privilégio reservado para a elite da sociedade. A idade média de quem compra uma casa pela primeira vez hoje é 40 anos. Em 1980, era 29. Fazem as pessoas esperar mais 10 anos pagando aluguel antes de acessar o mercado. O crime também envolve o rígido controle da oferta. Depois que a Lei de Habitação Justa de 1968 ameaçou integrar bairros brancos, os subúrbios responderam com uma onda de zoneamento excludente nos anos 1970. De repente, 75% das áreas residenciais das cidades americanas passaram a ser só para casas unifamiliares.
Os municípios impuseram tamanhos mínimos de lote de 3 a 10 acres em alguns lugares, e isso foi feito para excluir qualquer pessoa sem capital substancial. Naquela época, a habitação começou a ser tratada como uma ação de crescimento em vez de uma ação de primeira linha. Era um investimento, não um abrigo. As restrições de zoneamento de São Francisco, sozinhas, aumentam o preço dos terrenos em $400 mil por casa. Agora, 43% dos baby boomers dizem que nunca vão vender sua casa. Nunca. 56% vivem em sua casa atual há mais de 10 anos. Boomers com ninho vazio possuem o dobro de casas com 3 quartos ou mais do que millennials com filhos. 3 em cada 10 casas grandes são ocupadas por boomers com ninho vazio. Millennials com filhos possuem apenas 14,2% das casas grandes. A matemática é sufocante. Apenas 25 de cada 1.000 casas trocaram de dono nos primeiros 8 meses de 2024. Foi a menor taxa de rotatividade em décadas. Entre 1970 e 1980, quando os boomers precisavam de casas, o número de unidades habitacionais aumentou 29%. A construção explodiu para atender a demanda. Depois de 2008, quando os millennials precisaram de casas, a construção colapsou. Já os baby boomers construíram a escada quando necessitaram. Depois, aprovaram leis de zoneamento que impediram sua reconstrução. Eles moram em casas enormes que não vendem, mesmo por preços altos, reduzindo a oferta e elevando os preços. Mesmo assim, ainda culpam os filhos por não se esforçarem. Capítulo 3. O imposto do diploma. Os boomers também dificultaram o acesso dos jovens à moradia. Eles também cobravam para competir. Em 1981, um jovem no KFC ganhava $3 por hora, suficiente para ir à faculdade. Hoje, isso mudou totalmente. Quer saber o que aconteceu? No fim dos anos 1960 e início dos 1970, a Previdência Social subsidiava a faculdade para jovens cujos pais estavam falecidos, incapacitados ou aposentados. Era equivalente a cerca de $32 mil hoje. Como muitos pais boomers serviram nas guerras mundiais dos Estados Unidos, esse programa federal ajudou muitos a irem para a faculdade. Ele acabou nos anos 1980, então, para aqueles que puderam aproveitar, eles entraram. E depois, fecharam a porta. Os subsídios federais eram fundamentais, pois a faculdade era bem mais acessível. A média da anuída de uma universidade pública de 4 anos em 1963 a 1964, ajustada pela inflação, era pouco mais de $4.900 americanos. Em 2022 a 2023, esse valor subiu para pouco menos de $14.700. Isso representa um aumento de 197% já considerando a inflação. O custo da faculdade triplicou em termos de poder de compra real. Durante toda a década de 1990, as faculdades custavam cerca de 18% da renda familiar média. Hoje, a mensalidade de uma universidade pública custa cerca de 35% da renda média. A mensalidade dobrou ao longo de 2 décadas. Hoje, universidades privadas custam 137% da renda média. Isso supera o salário anual antes dos impostos. Em 1970, 250 horas de trabalho com salário mínimo pagavam 1 ano de mensalidade em universidade pública. Em 2020, eram exigidas mais de 1.000 horas. Em 1985, na Universidade Estadual da Pensilvânia, eram 19 semanas de trabalho integral para pagar a faculdade. Mas em 1995, a quantidade de tempo que um estudante teria que trabalhar subiu para 29 semanas. Em 2014, esse número disparou para 57 semanas, exatamente 3 vezes mais tempo para o mesmo diploma na mesma instituição. Os boomers estudaram na faculdade quando o governo pagava a maior parte. Depois, cortaram o financiamento público e deixaram o custo para estudantes e pais. E ainda piorou. A dívida federal de empréstimos estudantis mais que dobrou desde 2007. A geração X possui os maiores saldos, cerca de 44.300. Os millennials não ficam muito atrás, com uma média de cerca de 40.400. Até mesmo os baby boomers, a geração que em grande parte frequentou a faculdade antes que a dívida estudantil existisse como um fenômeno em massa, tem uma média de $41.900 entre aqueles que ainda possuem dívida. Mas aqui está a assimetria importante. Em 2021 só, 6,6% dos boomers tinham dívida estudantil, contra cerca de 25,5% dos millennials. Hoje, a dívida estudantil da geração X está em cerca de $600 bilhões. Os boomers tiveram educação subsidiada, depois cortaram os subsídios.
Eles tornaram os diplomas obrigatórios para se ter uma vida decente. Eles fizeram com que os diplomas custassem mais do que sua renda. Depois, eles se tornaram os credores. Mas, certamente, eles financiaram o governo que poderia ter ajudado, certo? Certo? Capítulo 4. O assalto fiscal. É 1981 e o presidente Ronald Reagan acaba de entrar no Salão Oval com um plano. A alíquota máxima de imposto na época, que os ultra-ricos pagam, está em confortáveis 70%. Ao final do primeiro mandato de Ronald Reagan, ela cairá para 50%. Nas eleições de meio do segundo mandato, 28%, eles cortaram pela metade e depois pela metade de novo. Isso foi chamado de economia do gotejamento. Só que nada gotejou, exceto a conta. A dívida nacional sob Reagan triplicou, de 997 bilhões para 2,85 trilhões de dólares. É como estourar 3 cartões de crédito e dizer aos filhos que eles resolverão depois. O déficit federal chegou a 6% do PIB. O governo perdeu 9% de toda a sua receita nos primeiros anos. Os cortes de impostos de Reagan aumentaram o déficit nacional em 10 trilhões de dólares desde 1981 e tem mais. Quando George W. Bush assumiu em 2001 seus cortes de impostos, custaram cerca de 1,7 trilhão de dólares em 10 anos. O 1% mais rico, incluindo gestores de fundos e CEOs, ganhou um corte médio anual de 57 mil dólares sem esforço. Em 2018, os cortes de impostos de Bush estavam adicionando 500 bilhões de dólares ao déficit todos os anos. Sem esses cortes e sem as guerras pós-11 de setembro no Iraque e no Afeganistão, a relação dívida-PIB teria permanecido abaixo de 50%. Em vez disso, chegou a 70%. Ele financiou 2 guerras e uma crise financeira no cartão e deixou a conta para os millennials pagarem. Então o presidente Trump entrou como se estivesse apresentando o aprendiz. Em 2017, os cortes de impostos dele adicionaram mais 1 a 2 trilhões de dólares à dívida nacional. Naquela época, especialistas previam que em uma década, 83% dos benefícios iriam para o 1% mais rico. As taxas de imposto corporativo caíram de 35% para 21% de forma permanente, enquanto os impostos sobre a folha de pagamento quase não mudaram. Os cortes de impostos não causaram sozinhos a explosão da dívida americana, mas projeções sérias indicam que respondem por dezenas de trilhões de dólares, cerca de 1/4 a 1/3 da dívida atual em relação ao PIB. A crise da dívida teve várias causas, mas sua rápida aceleração deveu-se principalmente a essas políticas. Desde 1980, a dívida nacional como proporção do PIB quadruplicou. E em 2024, só para pagar os juros dessa dívida, 881 bilhões de dólares vão custar mais do que todo o orçamento de defesa. Estamos gastando mais com juros do que com as próprias Forças Armadas. É como pagar mais de juros do cartão do que de aluguel por mês. O golpe geracional está no fato de que, desde os anos 1980, a grande maioria de todo o crescimento dos gastos domésticos foi para programas de benefícios para idosos. O governo federal normalmente gasta $6 por idoso para cada dólar gasto com uma criança, e os americanos com mais de 65 anos agora representam cerca de 17% da população. Ainda assim, os gastos com a Previdência Social e o Medicare agora dominam o orçamento federal. Os ricos reduziram seus próprios impostos de 70% para 28%, pegaram 20 trilhões de dólares emprestados do futuro dos millennials e chamaram isso de prosperidade. Depois, entregaram a conta para eles com 881 bilhões a 1 trilhão de dólares em juros anuais. Mas, pelo menos, estão financeiramente seguros na aposentadoria, certo? Porque, com certeza, eles também não te prejudicaram nisso. Capítulo 5. O truque da aposentadoria. Veja como eram as pensões antigamente. Você trabalhava, se aposentava e recebia um cheque mensal do empregador até morrer. Isso era plano de benefício definido. A empresa assumia o risco quando te contratava. A empresa gerenciava os investimentos e você recebia uma renda garantida para o resto da vida. Foi isso que os boomers receberam. Em meados dos anos 90, algo mudou. As empresas perceberam que podiam transferir todo o risco para você. Assim surgiu o 401k. Você financia, gerencia, assume perdas quando o mercado cai. E não há garantia de ter algo na aposentadoria. Os bebês da era da depressão, ou a geração anterior aos boomers, recebiam em média 6 mil dólares americanos de pensão. A geração X, eles vão receber em média 2 mil dólares americanos, 1/3 disso.
Apenas 25% da geração X vai ter uma pensão. 80% vai depender totalmente dos planos 401k que eles usaram em emergências. O verdadeiro roubo é que a geração X precisará de 1,1 milhão de dólares para se aposentar bem, mas deve conseguir apenas 700 mil. Isso é um déficit de 400 mil dólares por pessoa, e 24% deles já pegaram empréstimo do seu 401k só para sobreviver a emergências, dívidas ou aumento de custos. Enquanto isso, apenas 40% dos boomers têm uma poupança adequada para a aposentadoria. Mais da metade deles vai ficar sem dinheiro. Mas é o seguinte, eles não precisam de poupança. Eles têm Seguridade Social e Medicare financiados por impostos sobre a folha de pagamento. Boomers se aposentaram com pensões garantidas. Depois eles vão desmontar esse sistema de pensões e disseram para você investir com sabedoria em um 401k. Depois eles quebraram o mercado em 2000 e de novo em 2008. E as pessoas com renda garantida eliminaram isso para todo o resto. E agora eles têm direito a benefícios. Capítulo 6. A bomba demográfica e a conta que nunca para. Todos os dias, 10 mil baby boomers completam 65 anos e entram no Medicare. Todos os dias. É como lotar um estádio universitário semanalmente com novos aposentados que dependem da assistência médica do governo. Esse é o problema. A Seguridade Social e o Medicare foram criados quando as pessoas viviam menos. A suposição era que talvez elas tivessem de 10 a 15 anos de aposentadoria. Boomers hoje vivem 20 a 30 anos após a aposentadoria, recebendo benefícios por tempo muito maior do que o previsto pelo sistema. A matemática, mais uma vez, é apocalíptica. O fundo fiduciário do Medicare deve ir à falência até 2033 em menos de uma década. Os impostos cobrirão só 89% dos benefícios previstos do Medicare. Um casal aposentado de 65 anos agora enfrenta 275 mil dólares em despesas de saúde do próprio bolso. E isso nem inclui cuidados de longo prazo. Só metade dos boomers conseguirá pagar pela própria saúde. Você pode pensar, eles não vão repassar sua riqueza para ajudar? A famosa grande transferência de riqueza, certo? Supostamente, de 68 a 84 trilhões de dólares vão para as gerações mais jovens. Na realidade, em 2024-91, herdeiros herdaram 297,8 bilhões de dólares. A maior parte foi para pessoas que já eram ricas. Herança da classe média foi destruída pelos custos de saúde. Novamente, só 40% dos boomers têm poupança suficiente para a aposentadoria, então precisarão usar seus bens para sobreviver. Agora vamos falar sobre esses custos de saúde. Em 1970, o gasto total com saúde nos Estados Unidos era de 74,1 bilhões de dólares. Em 2024, subiu para 5,3 trilhões de dólares. A saúde agora representa 18% de todo o nosso PIB. O gasto per capita passou de 353 dólares por ano em 1970 para cerca de 15.500 dólares em 2024, um aumento de 7 vezes em termos reais. Os seus prêmios de seguro de saúde aumentaram 342% desde 1999. Seus salários aumentaram apenas 119%. Você está pagando muito mais por uma cobertura pior, enquanto os preços dos hospitais dobraram desde 2006. Eis o bloqueio político. Boomers formam o maior grupo de eleitores e realmente votam. Seguridade Social e Medicare são intocáveis politicamente. O Escritório de Orçamento do Congresso reconhece que as receitas não cobrem os custos. Eles aprovaram benefícios próprios para aposentadorias de 10 a 15 anos. Eles subfinanciaram o sistema enquanto cortavam seus próprios impostos. E os millennials, seus filhos e netos, vão pagar por isso para sempre. Então, onde isso te deixa? Capítulo 7. Por que você está e continuará quebrado? Bem, vamos somar os prejuízos. O salário mínimo hoje vale apenas metade do que valia em 1968. Os custos com moradia são 133% mais altos em relação à renda. A faculdade custa quase o triplo do que custava, ajustando pela inflação. As pensões desapareceram. Os impostos sobre os ricos foram reduzidos de 70% para 37%. A dívida nacional ultrapassa 38 trilhões de dólares e continua crescendo. Mais da metade dos americanos vive de salário em salário. É um cenário sombrio, mas isso não aconteceu por acaso. Não foi por causa do amor dos millennials por torrada com abacate. Foi um desmantelamento sistêmico feito pelos baby boomers, geração que subiu e depois queimou a escada atrás de si. Eles compraram suas casas por 3 vezes sua renda e as fizeram custar 5,6 vezes a renda.
Eles tiveram educação custando 18% da renda e a tornaram exorbitante. Tinham aposentadorias garantidas e as eliminaram. Cortaram seus impostos e explodiram a dívida. Aprovaram zoneamento restritivo e garantiram direitos intocáveis. As políticas os favoreceram, enquanto os custos recaíram sobre quem ficará para trás. O sonho americano não morreu naturalmente. Foi assassinado pelos boomers, que ainda detêm 51% da riqueza dos Estados Unidos. O que será do mundo que eles deixam? Veja o que acontece após o fim da geração Baby Boomer, ou assista a este vídeo.